Fala, rapaziada, tudo certo? Por aqui tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Acabou no Maracanã. Vasco 2, Fluminense 0. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, terceira vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. E, com certeza, aniquilando de vez qualquer chance de rebaixamento, enfim, de qualquer coisa que nos assuste. Agora é pensar alto, pensar grande. Vamos falar um pouco desse jogo. Já peço encarecidamente para vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal. Comentar aqui comigo o jogo, o que vocês acharam da partida do Vasco. Se achou que o Vasco foi mal, mas o importante é a vitória, enfim. Comenta aqui comigo e vamos falar desse jogo. Bom, o clássico que já começa, não sei se vocês acompanham a rede social, principalmente o Twitter, né? Ou o X. Um clássico que já começa muito antes. Na semana passada, antes de ter a outra rodada, já tinham começado umas farpas ali entre torcedores do Vasco e do Fluminense. Claro, o mundo real é diferente. Você vê muita gente do lado de tricolor e vascaíno juntos nos setores mistos, enfim. É um clima totalmente diferente da vida real. Só que é um clássico que nas redes sociais é insuportável, sim. E, cara, foi uma perturbação. E inventa coisa pra atacar o outro. Enfim, é um inferno esse clássico pré. Esse jogo já começa a ficar irritante antes nas redes sociais. E sempre o pessoal pegando muito pesado. E, claro, você fica com uma pilha a mais. Eu acho que o Fluminense, com certeza, nos últimos anos, é um clássico que ganhou muita rivalidade. Claro, tem na época do Eurico, mas ultimamente, com o avanço das redes sociais, é um clássico que aumentou mais ainda essa rivalidade. Ponto. Eu acho que em questão, não estou falando em questão de importância de clássico, mas depois de Vasco e Flamengo, para mim é o clássico mais assim enjoado do Rio, é um clássico muito insuportável em tudo, enfim. Aquele clássico que se perder sua vida é um inferno e graças a Deus nossa vida hoje é um paraíso. E cara, dezembro tem mais, esses dois vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil. Imagina como é que vai ficar as redes sociais. Enfim, esse é o comentário que eu queria falar sobre esse jogo, já com coisas que acontecem nele no pré-jogo. Fora isso, ainda tem, hoje em dia não, mas antes, o presidente do Fluminense, o atual, o Mário Bittencourt, provocava muito o Vasco. Tem memes do Twitter do Fluminense, né, oficial, provocando o Vasco. Inclusive o Ryan, a parada lá do Valquimar, quem acompanha sabe dessa história. É um clássico que tem muita coisa envolvida nele já antes do jogo. Enfim, quis o destino que Ryan fizesse o primeiro gol do Vasco, no momento que o Vasco vinha muito mal. Quis o destino que o Ryan fosse o cara da partida hoje, mais uma vez. Quis o destino que o Vasco ganhasse o Fluminense, de novo. Eles passaram a semana toda falando que o jogo era na casa deles, na casa deles, na casa deles. Se sentimos muita vontade na casa deles, é bom deixar com aspas, que não é a casa deles, enfim. É o jogo que é o estádio que eles fazem o mando de campo, mas na casa, a casa deles. Casa é o nosso, é o São Januário, é a Arena MRV do Galo, a Arena do Palmeiras. Isso é casa. Agora Maracanã, eles jogam de aluguel, não é casa. Enfim, um público hoje de 53 mil pessoas, um público muito bom. Não é uma provocação isso, é um comentário mesmo. Eu não entendo por que a torcida do Fluminense não foi em peso. É um time que, na minha visão, tá bem na tabela. É um time, eu acho que o Zubeldia vai dar uma cara nesse time e vai dar mais trabalho ainda pra gente em dezembro. Eu jurei que a torcida do Fluminense ia vir mais em peso no setor sul. Nos setores mistos ali, eu imaginei mais torcida do Vasco. O Vasco tem uma torcida maior que a do Fluminense, isso é fato. Mas imaginei que teria mais torcida ali na parte do Fluminense. Enfim, não importa, eles não são muito engajados em Vasco e Fluminense, mas enfim, na Copa do Brasil provavelmente, obviamente vai ser diferente, que é um mata-mata, é uma semifinal, é outra história. Mas eu queria informar também, eu queria dizer também que eu acho que foi um clássico que depois de muito tempo o Vasco tinha um certo favoritismo. Isso contra todos os três do Rio. Fazia um tempo que o Vasco não via com um pouquinho de favoritismo. Acho que esse clássico o Vasco veio um pouquinho favorito.
Claro, o favoritismo não quer dizer nada, mas quando a bola rola, o jogo é outro. Enfim, na minha opinião, o Fluminense até jogou mais que o Vasco, até um certo momento. Mas em questão de favoritismo, de confiança, a torcida do Vasco foi pro Maracanã pensando na vitória. Sabe, tipo assim, eu vou dar um exemplo, o jogo contra o Botafogo, a gente foi pra empurrar o time, caraca. Contra o Flamengo, a gente vai pra jogar junto, e a gente joga junto sempre, mas daquele clássico que a gente vai pra se esgoelar, caraca. Hoje não, hoje a gente foi assim, cara, a gente vai chegar, vai ser o favorito e vamos ganhar o jogo, somos os favoritos. Acho que muito tempo que o Vasco não é um favorito pra um clássico. Eu acho que hoje, apesar de ser muito equilibrado esse confronto, eu acho que o Vasco era favorito sim. Pro jogo de hoje, é só ver a sequência de jogos. O Fluminense ganhou do Juventude chorado, enfim. O Vasco vem de 2 vitórias seguidas. Inclusive, essa é a terceira vitória seguida do Vasco. Será que vamos conseguir 5 vitórias seguidas? Tomara a Deus que sim. Enfim, agora vamos falar do jogo, que é o que eu quero falar hoje. Acabei falando muito de rede social, torcida, enfim. No primeiro tempo que o Fluminense, cara, muito bem, o Zubeldia encaixou a marcação na saída de bola do Vasco. O Vasco não teve alternativas. E, cara, eu vi muita gente falando assim, pô, se fosse pra jogar assim, é melhor jogar com o Verratti. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu tô acompanhando o jogo errado, mas eu não vi o Verratti sendo esse cara que as pessoas falam, nossa, é só dar o bicão lá pro Verratti, que o Verratti tinha uma casquinha e segurava a bola. O Verratti nunca foi esse cara que segurava a bola pra gente. A gente passava sufoco com o Verratti do mesmo jeito quando a gente não conseguiria sair jogando. Então não vejo diferença. Pra mim o Ryan foi até bem nesse quesito. Disputou, ganhou, perdeu lances. Como conseguiu segurar, conseguiu fazer o time avançar. Eu acho que o Verratti não iria mudar muito a nossa história com relação a essa saída de trás. Que o Vasco, até as semifinais da Copa do Brasil, precisa achar uma alternativa. O Fluminense teve uma grande oportunidade aos 5 minutos, com o Barros perdendo a bola. Eu achei falta, mas aí a arbitragem é uma porcaria. O Cano teve uma oportunidade claríssima. Um milagre do Léo Jardim. Eu acho que o Cano até bateu um pouco mal na bola. Ele deveria buscar o outro ângulo. Ele chutou no ângulo do Léo Jardim. Cara, que o Dali poderia botar o jogo tudo a perder. Então o Vasco precisa achar alternativas para quando conseguir sair jogando, tentar esse lançamento direto para alguém. Um lançamento, não um bicão. Porque a gente tem 2 zagueiros que sabem dar lançamentos. E que zagueiros, hein? Mais um jogo que o Vasco não leva gol. O Cuesta voltando para a defesa. Nossa, é outro nível. O Vasco tomou 3 gols do Vitória, gente. Eu sei que a concentração do Vasco não estava lá em cima, mas tomou 3 gols, ponto. Aí contra o Fortaleza segurou o 0x0 não tomou gol com um a menos. Hoje não tomou gol de novo. Uma defesa muito segura. Muito tempo que o Vasco não tem uma dupla de zaga segura. E esses dois estão me passando essa segurança. Robert Renan é um cara jovem ainda. O Cuesta vai beliscar essa Copa do Mundo pela Colômbia. Torcendo muito por ele para isso. Eu acho que aqui ele vai acabar conseguindo essa vaga. E aqui o Paulo Henrique vai conseguir essa vaga para a Copa do Mundo também. Laterais no Brasil é escasso. O Paulo Henrique tá jogando bola. O Paulo Henrique tá pedindo passagem. E se o Ancelotti convocar o Paulo Henrique para a próxima data FIFA, eu tenho quase certeza que o Paulo Henrique estará na Copa se ele continuar mantendo esse nível. É um jogador que, cara, ajuda muito a defesa do Vasco também. E com certeza, se continuar nesse ritmo, vai para a Copa. Assim como o Ryan. Ryan, se for vendido para um time certo e continuar jogando o futebol que está jogando, pode beliscar essa Copa. Com certeza, não seria absurdo ele beliscar essa Copa. Enfim, vou falar de cada um aqui. O Vasco veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno, Gomes e Ryan. Queria destacar um cara que não apareceu muito, que é o Gomes, o Andrés Gomes, mas pense num cara que não desiste. Cada lançamento que lançam pra ele, tipo assim, se vira, irmão. Ele corre, ele perturba o zagueiro, ele divide. É um cara que merece respeito. Não achei uma atuação tão boa dele hoje, mas é um cara que luta. Eu acho que os mais irritantes do Vasco hoje foi o Piton e o Tietê. Não gostei muito da partida do Tietê. O Piton, cara, me surpreendeu. Marcou muito bem o Canóbio, ou o Serna, que caía na ponta dele. Marcou muito bem o Piton hoje. O Piton conseguiu, pelo menos na defesa, não irritar. Atacando não foi tão bem, mas enfim. Até o Nuno, apesar de ter feito o gol, não foi um cara que jogou tão bem hoje. Sentimos falta do Nuno. Cara, depois que a gente fez o segundo gol, o jogo ficou mais tranquilo. O Fluminense não pressionou tanto, o Fluminense ficou sem forças, claramente. O Vasco que conseguiu sofrer e conseguiu sair na frente com o Ryan no primeiro tempo, aos 38.
pegou, girou, chutou, cara. Tava faltando chute no Vasco. Ele foi lá, pegou essa bola e falou: cara, eu vou tocar, eu vou chutar essa bola, não vou tocar pra ninguém. Chutou, desviou, fez o gol, saiu mostrando a camisa lá. Porque saiu mostrando a camisa. Lembrando aquela situação lá do tweet do Fluminense, tipo, famoso quem. Aí ele mostrou a camisa, enfim. Ryan, mais uma vez, salvando o Vasco. No segundo gol já foi um gol que o Vasco conseguiu trabalhar a bola. O Barros toca a bola, o Andrés Gomes faz um corta-luz, o Ryan domina a bola, arrasta, chuta, o Fábio bate roupa, o Gomes pega o rebote, o Fábio defende de novo, mas a bola sobra pro Nuno fazer o 2-0. E aí sim, o Vasco ficar tranquilo no jogo. Cara, Diniz tomou o terceiro cartão, tá fora do jogo contra o Bragantino. Mas pense num cara que é chato. Ele foi dar instruções pro Vasco lá na área do Fluminense, o juiz acabou dando um cartão, enfim. Diniz tá fora, zero o cartão, pega a reta final, comandando o Vasco dentro da beira do campo, mas jogo contra o Bragantino, o Fernandes está fora. Os melhores em campo pra mim, cara, Léo Jardim fez um milagre, que foi essencial pra vitória. Léo Jardim, 10 ponto. Paulo Henrique, 10 também, aconteceu nada do lado dele. A dupla de zaga, 10. Piton, nota 8. Muito bem defensivamente, na ofensiva nem tanto. O Barros, não foi a melhor partida do Barros, que estava sobrecarregado, mas mesmo assim, o Leão, nota 7 pro Barros. Achei ele um pouco dormindo no começo, depois ele se encontrou. Nota 8 pro Barros. O Tietê, nota 5. Eu acho que o Tietê conseguiu arrastar algumas bolas ali importantes, mas nada demais. Felipe Coutinho, mais um jogo do nosso camisa 10, jogando muita bola. Cara, perturbou, reclamou com o Diniz que o time não estava pressionando junto com ele. E buscava a bola na defesa. Cara, Felipe Coutinho bem fisicamente, era isso. Todo mundo já sabia, não tem mistério nenhum. É craque geracional. O Felipe Coutinho é craque de bola, não adianta falarem mal do cara. O cara joga bola, o cara é bom. O cara é craque. E o Felipe Coutinho, cada jogo, vem mostrando mais isso. Nuno, já falei aqui. Felipe Coutinho, nota 8. O Nuno, falei aqui, nota 6. Não foi uma partida tão boa, mas fez o gol. Andrés Gomes, nota 5 pelo esforço. E o Ryan, nota 10. Melhor em campo. Não, melhor em campo pra mim foi a dupla de zaga. Mas o Ryan, decisivo, mais um clássico. Cravando. E cada gol, a multa vai aumentando. E o Ryan, infelizmente, já estamos vivendo em época de bye bye Ryan. Sabemos que não vai durar muito tempo, mas tá sendo bom enquanto tá durando. Nos comentários, nada a acrescentar. O Cocão entrou bem, conseguiu dar segurança defensiva. E é isso, nada a acrescentar, mais ou menos isso. O Diniz ainda botou o Verratti para participar da festa, mas apenas isso. Próximo jogo, Bragantino e Vasco, domingo, lá em Bragança Paulista. Jogo dificílimo, mas que temos totais condições de ganhar. O Bragantino perdeu hoje para o Juventude, fora de casa. Jogo dificílimo, jogo que o time é rápido, um time enjoado. O time do Bragantino é um bom time. E o Bragantino ganhou na nossa casa, eu quero ganhar na casa deles. Ponto. O Vasco alcança a 8ª posição, cada vez mais distante da zona perigosa. 39 pontos. Agora, gente, se o Vasco quiser beliscar alguma coisa, a gente vai comprar o barulho. Se o Vasco quiser ficar na água de salsicha, é só pensar nas semifinais da Copa do Brasil. Valeu, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta o jogo aqui comigo, o que vocês acharam. E me sigam nas redes sociais. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.